Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês como foi o processo da compra da nossa casa. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho como que foi sobre a compra. A gente começou a pesquisar, olhar algumas casas e aqui, gente, compra de casa aqui é bem diferente do Brasil, né, Valmir? Aqui é bem diferente. Por exemplo, se você está interessado por aquela casa, várias pessoas vão ver aquela casa, não só você, mas várias pessoas. Às vezes tem 13 pessoas, 9 pessoas, né? 15 pessoas, é como se fosse tipo um leilão, né? É. Então aí você, se você gostar daquela casa, você dá o sua proposta. Você faz uma oferta. Você faz uma oferta e aí o dono vai avaliar todas as pessoas que fizeram oferta para aquela casa. E a que for mais viável para ele, né? For um negócio bom para ele, ele vai fechar com quem der mais. Então é praticamente como se fosse um leilão, né? Sim, é do jeito que funciona, né? O mercado imobiliário aqui, ele é um pouco diferente do Brasil. Deixa eu explicar assim, porque eu acredito, talvez a Lígia tenha falado isso em outro vídeo, mas, por exemplo, o próprio processo aqui é assim. No Brasil, geralmente, você tem uma imobiliária que ela é detentora daquela casa, né? Então, aquela imobiliária é a que vai vender a casa. Aqui é diferente, aqui é o mercado. Então, se tiver, que nem aqui em Amarillo, se tiver 15 imobiliárias aqui em Amarillo, a casa ela não pertence a uma imobiliária, mas ela pertence ao mercado. Então todas as imobiliárias podem levar os seus clientes e mostrar para eles a casa. E aí eles vão fazer as propostas e aquela, como a Lígia falou, que o dono achar mais viável, é a que ele vai aceitar. Outra coisa interessante que talvez seja legal a Lígia falar, voltando um pouquinho atrás, até mesmo da gente começar a ver casas, foi o processo, como tudo começou, quando nós decidimos comprar a casa. Quer falar um pouco sobre isso, Mami? Na verdade, quando nós mudamos para Amarillo, a gente começou a olhar muitas casas aqui para alugar. Sim. E a maioria das casas que a gente viu para alugar não era a casa que estava agradando a gente, nenhuma das casas. A gente viu muitas, gente. E aí, inclusive, foi até a Christy que nos ajudou, né? Sim. Porque ela é membro da nossa igreja. E aí a gente viu essa. E quando nós vimos essa foi a última, né, Valmir? Foi. Foi a última, a mais cara de todas que a gente tinha visto, né, por sinal. E quando a gente colocou o pé nessa casa aqui, a gente falou assim, nossa, essa é a casa dos sonhos, né? É essa que a gente quer. Mas aí quando ela falou o preço, era bem salgado, né, Valmir? Bem alto. Era bem alto. Mas como a igreja tinha feito, a organização, né, que a gente trabalha, tinha feito a proposta que a gente podia escolher a casa que a gente sentisse confortável, nós escolhemos essa. E tem um dado interessante, né, Lígia, que no dia que nós mudamos para cá e eu fui assinar o contrato na imobiliária, eu lembro que eu falei com o dono da casa aqui, uma simples pergunta, falei, se no futuro a gente continuar morando lá e a gente quiser comprar casa, né, o senhor venderia para nós? Porque aqui tem muito disso, né, você aluga a casa e põe no contrato a opção de compra. Aí ele falou assim, claro, se vocês quiserem comprar eu vendo, o que eu posso fazer é dar aí um desconto depois de $300, põe tudo aí, no final eu dou isso aí de desconto para vocês. E aí foi assim, gente, foi passando o tempo, e aí a gente já tava aqui já há 3 anos, né? 2 anos. 2 anos, e aí a gente começou a falar, bom, acho que a gente precisa ver alguma coisa para poder sair do aluguel e salvar um pouco de dinheiro, né? E aí a gente começou a ficar incomodado para olhar casa, para ver casa, entramos em contato com a Christy, e aí ela falou, ok, vamos começar a procurar, e aí a gente começou a nossa longa jornada de procura de casa, gente. Mas uma coisa interessante que aconteceu antes da nossa procura foi a aprovação do banco. Também. Porque assim, eu tô sem aqui, aprovação não tem como você... Eu tô aqui como estudante, né? Eu não tenho visto de trabalho. Eu trabalho dentro do meu programa que eu tô estudando. E então a gente ainda tá como visto de estudante aqui.
Mas, como a gente estava trabalhando para essa organização já por 2 anos, eu lembro que eu conversei com o diretor executivo da nossa associação, que também é o pastor, e ele falou assim, por que você não vai no Banco de Amarillo e conversa com eles? Porque eu acho que você pode comprar uma casa. Nós não acreditamos muito não, mas nós fomos lá, né, conversamos com a pessoa responsável pelo empréstimo, e ele então pediu toda a documentação, passaporte, os comprovantes de que eu trabalho para essa organização, para essa instituição, e 1 semana depois ele ligou e falou que o crédito tinha sido aprovado. Gente, a questão de crédito aqui é muito, muito importante. Explica direito, vamos, essa questão de crédito, que as pessoas não entendem essa questão de crédito, como que é aqui. Aqui nos Estados Unidos, assim, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito, que é o que eles consideram. Existem algumas agências que elas avaliam o seu crédito, né? Por exemplo, quando nós mudamos para cá, eu não tinha trabalho, eu era estudante, não podia trabalhar, eu não podia ter conta bancária, eu não podia ter cartão de crédito, não podia ter nada. Mas um dia então eu fui num banco que eu consegui abrir uma conta poupança, e conversando com a pessoa, ela falou assim, deixa eu tentar conseguir um cartão de crédito para você. E ela conseguiu, essa pessoa, um valorzinho muito pequenininho, mas ele falou assim, e ele me orientou, falou, tudo que você, por exemplo, sua compra do mês, ao invés de você pagar com dinheiro, como você faz, põe no cartão, guarda o dinheiro e depois você paga o cartão, que aí você vai construindo o seu crédito. Aqui, para construir crédito, você precisa dever. Então você compra crédito, você compra assim no cartão de crédito, ou você faz financiamento e paga em dia, lógico. Você pagando em dia, seu crédito vai sendo construído. E a gente fez assim por mais de 6 anos, né, meu bem? A gente tá 9 anos aqui, por 7 anos, a gente trabalhou e a gente construiu esse crédito. Nosso crédito hoje, eu já conversei com muita gente aqui, e eles dizem que o nosso crédito, ele é um crédito melhor do que 90% dos americanos, né? Porque a gente também nunca gastamos além do que podia, sempre pagamos o que a gente consumiu. Então a gente conseguiu construir o nosso crédito, então a gente tem um bom crédito, e isso contou muito na hora do empréstimo. E aí, né, Valmir, aí começou o processo, aí ele levou todos os documentos pro cara do banco, né? Tudo que ele pediu, todos os documentos. E aí sim, para compra da casa você também precisa de um tipo de um sponsor, não é? É um sponsor que eles falam, mas assim, o sponsor na verdade é o seu empregador, né? Então, como eu estava trabalhando para essa organização, além dos comprovantes de recebimento mensal, o pastor também escreveu uma carta dizendo que era funcionário, né, da organização, e isso contou muito. Gente, foi assim, uma bênção de Deus. O pastor mesmo, ele foi comigo nessa agência bancária por pelo menos 3 vezes, sentou junto com o gerente, explicou tudo. Ele esteve muito ao nosso lado, muito mesmo, nos encorajando e também nos apoiando e ajudando em tudo que a gente precisava. Então, é assim, compra da casa aqui de um bem, você adquirir um bem, não é fácil, gente. Não é fácil, você tem que comprovar tudo, né, Vânia? Por exemplo, você tem que comprovar que você ganha todo mês aquele salário, já começa por aí, né? Porque eles vão investigar toda a sua vida, né? Sim. Então você tem que ter um valor X que entra todo mês na sua conta. Sim. Isso é interessante porque assim mostra que qualquer pessoa pode comprar uma casa aqui. Claro que, desde que qualquer trabalhe, pessoa que esteja legal no país, né? Porque se você está ilegal aqui, não tem como. Então você não compra. Você pode até comprar, mas assim, também de uma vista, maneira ilegal, né? E à vista, Isso. né? Dificilmente você vai conseguir um crédito pelo banco. Dificilmente, né? Você vai comprar casa, o valor à vista, e ainda assim naquela coisa da ilegalidade também, né? Então, estando legal, não importa se você está como estudante, se você está como trabalhador, se você está aqui legal, você consegue comprar uma casa. Não é, assim, algo impossível, né, gente? Aos nossos olhos é impossível, porque, assim, a gente jamais imaginou que a gente conseguiria um dia, né, Valmir, comprar, ter um bem aqui, né? Até porque a gente não tinha dinheiro. Nada. E aí são os outros milagres que vão acontecendo. Mas assim, nós conseguimos a aprovação. O banco falou, ok, me deu um limite, né, até $270 mil, o que é um milagre, né, pra gente, pelo que a gente ganha. Então é um milagre. E aí a gente começou a procura.
E essa parte acho que foi até mais, acho não, com certeza foi mais difícil do que conseguir a aprovação do empréstimo. A aprovação do empréstimo foi ter rápido, né? Sim. E aí a gente começou a procurar casa. A primeira casa que a gente viu foi a primeira casa que a gente fez a proposta, né, Valmir? Sim, nós vimos aproximadamente umas 20 casas, eu acho. Foi. E a gente fez proposta para umas 6, né? Nós fizemos proposta, acho que para umas 7 casas. Então, gente, a primeira casa que a gente fez a proposta foi assim, a gente tinha gostado muito da casa, tudo muito lindinho, era bem menor que essa, não tinha escritório e não tinha a sala de TV que a gente tem aqui. É bem menor. Nenhuma das casas que a gente viu, que a gente gostou, não tinha sala de TV e não tinha o office, o escritório. Então, assim, eram casas lindas, maravilhosas, mas bem pequenas, os quartos das crianças também eram bem pequenos. Mas era o que nosso dinheiro podia comprar, né, Valmir? Era o que nosso dinheiro poderia pagar, né? Porque assim, aqui a gente não tinha muito dinheiro, mas você tem que ter pelo menos 5% do valor da casa para você dar de entrada. É o que eles chamam de down payment, que seria a entrada. Então, pelo menos isso você tem que ter, e mais, lógico, algumas outras taxas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa casa nossa aqui, o down payment, que seria a entrada, ela ficou em torno de 12 mil. Com todas as demais taxas, a gente tinha que pôr mais aproximadamente 11 mil em cima. Então, 23 mil dólares para dar de entrada. Claro que a gente não tinha esse dinheiro, né? A gente estava aí batalhando pela fé para tentar conseguir pelo menos alguma coisa perto disso. Então, gente, para você comprar uma casa aqui, primeiro, você tem que ter crédito. Segundo, você tem que ter sponsor, né? Você tem que ter um trabalho, né? Tem que ter um trabalho que você ganha, que você comprova que você ganha mensalmente aquele valor. Terceiro, você precisa ter um dinheiro, né, Romir? Tem que ter um dinheiro. Um pouquinho pra você dar de entrada. Pra você poder dar de entrada, senão você não consegue. Quanto mais dinheirinho você tiver, melhor fica a sua proposta também. Sim. Porque muitas propostas a gente perdeu porque a gente não tinha bom dinheiro para dar de entrada também. Você tem uma opção de colocar assim no down payment, na entrada, você pedir pro vendedor te ajudar com os custos. E o vendedor da casa, ele pode te ajudar com até 6% daquele valor. Então a maioria das casas a gente colocou isso. E nós não conseguimos, porque os outros não colocaram essa ajuda. A gente colocou porque não tinha dinheiro. Não tinha como, né? Então, eles, no caso, eles tinham mais dinheiro do que nós para dar de entrada, né? E a gente não tinha essa quantidade de valor. Mas a gente entendeu também, gente, que Deus tinha os planos e os propósitos dele, né? Dessas 7 casas que a gente fez proposta, 2 foram aceitas. 2 foram aceitas. E a gente teve que investir um dinheiro aí também, porque você tem que pagar a equipe, né, Valmir, que vai fazer a vistoria, inspeção, vistoria da casa. Então, esse valor, quem paga é quem quer comprar. Pra ver se a casa tá bem, pra ver se a casa tem... a estrutura da casa tá boa. Vem aqui. Pode vir. Pai. O Nicolas quer vir um pouquinho. Vem cá, sabe o que você precisa. Isso aí, calma aí. Fala oi. Oi. Então, gente, ela quer que eu pare. A cachorra também quer vir. Então, o que a gente tava falando? Tem um dinheirinho pra você pagar a inspeção. Então, aí a gente investiu. Aí nessas 2 casas que a gente gostou e fez, né, A proposta e foi aceita, a gente teve que pagar a equipe para fazer a inspeção da casa e tudo mais, né? E aí esse valor você também paga. Você tem que ter esse dinheiro para pagar esse valor. Sim. Pra eles fazerem a inspeção pra você. Porque você não vai comprar uma casa, gente, se você não sabe como que é a estrutura dessa casa. As casas aqui em Amarillo, elas têm muito problema na estrutura. De fundação. De fundação, né, Valmir? Por causa do solo, né? Então é aconselhado você pagar, né, por essa inspeção. Além da inspeção, eles têm um dinheiro que eles consideram assim, que é um dinheiro que você dá pro vendedor da casa, pro dono da casa, para dizer assim, olha, esse é um sinal que eu tô dando aqui de que eu quero comprar a tua casa. Se ele aceitar a proposta, o que vai acontecer? Esse dinheiro ele vai ser deduzido daquela proposta que você fez, do down payment, né, da entrada. Mas se por acaso não der certo, então aí você perde esse dinheiro.
E a gente perdeu, né, esse dinheiro, esse Duas valor. vezes. Duas vezes, duas Perdemos propostas. praticamente $1.500. De quem já não tinha, então vocês imaginam, né? Mas aí, gente, é aquilo que eu volto a dizer, né? Deus tinha planos em tudo e nada foi dando certo, nenhuma As casa portas foi se fecharam mesmo. se fechando, ao ponto de dizer, acho que não é hora, não é tempo de a gente comprar casa agora. Até comentei com o Valmir. Aí instalou na nossa cabecinha, né? Foi na sua? Foi. Instalou na cabeça do Valmir, não, eu vou falar com o dono da casa aqui. Aí a gente lembrou que quando a gente mudou pra cá, o Valmir tinha perguntado pra ele se ele venderia. Só que na nossa cabeça, por essa casa ser tão grande como ela é, nós não tínhamos condição. nós não íamos conseguir comprar, porque ele ia ser, no mínimo, ele ia cobrar uns $300 mil pra Pra essa falar baixo, né? Por causa do mercado imobiliário aquecido do jeito que tá, a gente calculava aí algo em torno de 300, 310 mil. Então a gente falou, não, tá fora da nossa realidade. O bairro é muito bom, a casa é grande, a casa é muito boa. Yeah, you came up with the idea. Yeah, sure. Yeah? Yeah. No, like I was talking with mom about it like the other day. Yeah. Então, a gente não descartou. Mas aí, como a gente falou, ó, quer saber? Vamos parar um pouco. Aí depois eu falei, quer saber, Lígia? Perguntar não ofende. Vamos perguntar pro dono da casa, né? Quem sabe, né? Eu falei, eu liguei pra filha dele. Impossível, nossa, mas vamos tentar, né? Não custa. Eu liguei pra filha dele, né? E ela não me respondeu. Aí eu falei, sei não. Aí esperei mais uma semana, liguei de novo. Aí ela falou, olha, meu pai tá viajando, né? Mas eu já falei com ele falou que assim que ele chegar ele te liga. Esperei mais uma semana, ele não ligou e eu mandei uma mensagem de novo. Aí a esposa do dono mandou uma mensagem pra mim com o número de telefone dele, falou, liga pra ele que ele quer falar com você. Aí eu liguei pra ele, falei, olha, lembra que a gente conversou? Ele falou, eu lembro. Eu falei, então, a gente tá olhando uma casa, conseguimos a aprovação do banco, mas queria ver qual que é, né, qual o valor você vai pedir. Ele falou, me dá um dia que eu vou fazer uma pesquisa, eu vou pesquisar alguns lugares e aí eu te informo. Aí a Lígia passou 1, passou 2, passou 3. Pra ele não vai querer vender essa casa. Aí eu mandei outra mensagem pra ele. E aí ele retornou e ele falou assim, olha, eu fiz uma pesquisa, eu vou vender essa casa pra você por 256 mil. Olha, gente. E ele ainda falou assim, mas desses 256 eu vou te dar 6 mil pra te ajudar na entrada. Falei, Jesus amado. Gente, a gente sempre teve essas experiências com Deus, né, Valmir? De Deus abençoar a gente dessa maneira. E o melhor ainda tá por vir, hein? Isso aconteceu com a gente no Brasil, Valmir. Foi. Quando nós compramos a nossa casa no Brasil, gente, nós não tínhamos dinheiro pra comprar casa. E a gente saía todo final de semana pra olhar a casa. Foi. Todo final de semana a gente pegava uma corretora pra levar a gente, pra gente olhar a casa. Né? Isso que eu falo, é fé, né? A fé que move montanhas mesmo. E aí, gente, quando nós batemos, a gente comprou a nossa casa, a gente comprou direto com o dono, né? E ele fez, gente, por incrível que pareça, ele fez promissórias pra nós na época. Lá no Brasil, né? Nem existia mais isso, promissória, né, Valmir? Nem existia mais isso. Ele fez promissória, gente. A gente ia pagar a promissória e ele rasgava, né, Valmir? Fazia um furinho assim nas promissórias, nos papeizinhos, né, Valmir? E ele deu 12 mil. Foi interessante, porque quando nós compramos nossa casa no Brasil, nós não tínhamos dinheiro nenhum mesmo. Eu tinha um carrinho na época que estava financiado, ele valia 14 mil, mas eu ainda tinha umas prestações para pagar, eu conseguia pegar 12.500 nele. E aí eu falei com o dono da casa, falei, esse é o dinheiro que eu tenho. Aí ele falou assim, mas você é pastor, você precisa do carro. Eu falei, mas é o dinheiro que eu tenho, a casa é mais importante para nós. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você me dá 10 mil, fica com 2,5 para você comprar um fusquinha para você ir trabalhar. e assim foi, a gente pagou a casa em 4 anos. 4 anos, né? Os irmãos da ficou. nossa igreja reformaram tudo para nós, foi uma bênção muito grande. Aqui, esse senhor, gente, olha, primeiro, a nossa casa hoje, a nossa casa já está avaliada em 315 mil. Hoje, faz uma semana que nós compramos a casa. Só para vocês verem.
Ele nos vendeu por 256. Muito abaixo do valor do mercado. Deu 6 mil para ajudar. E não foi só isso, gente. No dia do fechamento, nós ficamos surpresos com o que ele fez. Ele pagou todas as taxas. Ele pagou a taxa de inspeção, ele pagou a taxa da escritura. Ele colocou mais aproximadamente 7 mil dólares em cima do que ele já tinha dado para nós. Ainda, vocês vão ver logo mais pra frente no nosso vídeo de reforma. Vocês vão ver também no vídeo, gente. A gente vai colocar agora aí pra vocês assistirem o dia que ele teve aqui em casa. Vocês vão olhar aí agora, vai estar passando pra vocês. Ele teve aqui em casa e no dia que ele teve aqui em casa, chegou a equipe pra fazer uma vistoria no telhado, pra ver se o telhado tava bom ou não. E aí, na hora que a vistoria chegou, tocou a campainha, ele já estava aqui, vocês vão ver aí. Aí ele falou, tudo bem, você me manda um orçamento, vê quanto fica e eu vou cuidar disso. Então, vocês vão ver depois no vídeo da reforma. Gente, ele pagou a troca do telhado, ele pagou 7.500 dólares para trocar todo o telhado da casa. No dia, na semana anterior, a semana anterior da gente assinar a escritura, deu um problema no ar-condicionado. Gente, ar-condicionado aqui é um absurdo de caro, é muito caro. Aí eu fui e falei com ele, falei, olha, tô com um problema no ar-condicionado. Ele chamou uma equipe, veio aqui, olha, foi mais 4.500 dólares para refazer todo o sistema de ar-condicionado da casa. Ele arcou com tudo. Então você põe, olha, 4.500 de ar-condicionado, você põe aí 7.500 de telhado. Que a gente vai ficar despreocupado por uns 15 anos, 15 anos, Aí você põe mais os 7 mil e pouco de taxa que ele pagou, você põe mais os 6 mil que ele deu. Gente, coloca tudo isso. Hoje, assim, se nós vendêssemos a nossa casa hoje, a gente já conseguiria ter aí um grande lucro, né? Um dinheiro até que daria pra gente comprar uma casinha pequenininha se a gente quisesse ficar livre de pagamento mensal e ir morar. Mas é assim que Deus faz, gente. Foi um milagre mesmo. A gente viu isso como um grande milagre, porque eu jamais imaginei que eu teria uma casa desse porte. Jamais. A gente tinha em mente que a gente ia pra uma casinha mais simples, né? Uma casinha menor pra fugir do aluguel mesmo, né? Então, eu jamais imaginaria que Deus tinha algo tão grande, né? E tão melhor, né? Como ele teve, né? Sim. Só para vocês terem uma ideia, o nosso terreno aqui, ele é um terreno de 800 metros quadrados, né? A casa. E a nossa casa, ela tem 270 metros de área construída. Então, é uma casa grande mesmo. E assim, nós não imaginávamos que podíamos ter isso, né? Mas Deus nos abençoou e mostrando assim, Deus não tem filhos preferidos. Exatamente, viu? Se a gente conseguir, vocês conseguem também. Deus não também. tem filho preferido. Quem mora aqui, principalmente, que tá aqui, chegou há pouco tempo, que tem o sonho de comprar casa própria. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Deus pode abençoar para você uma casa, dar condições para você comprar uma casa. É só você correr atrás, ir atrás, conversar com as pessoas, né, Valmir? Principalmente na empresa, né, para que dê uma força, né? E assim, na verdade, o que você precisa como a gente falou, olha, você já conhece um pouco da nossa história. Se não conhece, tem um monte de vídeo que a gente já gravou falando do nosso tempo aqui. Nós tivemos dia que nós não tínhamos nem o que comer. Não tínhamos mesmo. Mas nós nunca deixamos de pagar uma única conta. Uma vez o Nicolas precisou de médico. Foi a primeira vez. Naquela época nós não estávamos ganhando nem para pagar o aluguel. E eu tive que levar ele no médico, não tinha opção. E foi 500 dólares de conta. Algumas pessoas falaram assim, como o hospital era do estado, falou, não, vai lá, você negocia com eles, fala que você vai pagar em 10 vezes, você paga 1 ou 2, depois você não paga mais. Isso não funciona conosco. Nós recebemos essa orientação de outras pessoas, mas isso não funciona. Nós deixamos até de comer, deixamos muita coisa, mas nós sempre pagamos as nossas contas. Uma vez que você trabalha não ter dívida, desse né, jeito, mamãe? Também não ter dívida assim que não você não pagou, atrasado, né? Não deixar trás. de pagar conta de hospital, não deixar de pagar contas importantes, porque tudo isso fica registrado aqui, gente. Eles têm a nossa vida inteira, né, Valmir? Eles investigam porque tudo. É dessa forma que você constrói o seu crédito, entendeu? Então a gente fez isso. Então,
trabalhe, pague mesmo todas as contas, construa o seu crédito e você vai ver que no final, é como nós falamos desde o começo aqui você não precisa ter dinheiro, se você ter crédito. Mas se você tiver crédito... E aí, gente, teve um episódio também no meio tempo aí, que o cara do banco tava fazendo nossos papéis, né, Valmir? Ele fez alguma coisa errada, não foi? Na verdade, não. Ele foi quando nós fechamos para a compra de uma casa que não deu certo, né? E aí eu tinha que reabrir o meu pedido. Mas assim, você tá falando do último dia? Ou não? É que ele deu $600. Ah, não, isso foi o contador. Desculpa, você estava falando do banco. Não, quando eu fiz a minha declaração de imposto de renda aqui, o contador ele cometeu um erro na minha declaração do ano passado. Então, gente, eu tive que arcar com um valor alto para pagar a taxa para o governo de $4.100. Dinheiro, muito dinheiro, né? E aí o contador ficou assim, ele falou, eu errei em algumas coisas aqui, e ele deu $500 para ajudar a gente. Então, assim, em tudo a gente via assim, meu Deus, não precisava fazer isso, né, gente? Já começa por aí, né? Mas ele quis ressarcir, né, de alguma forma o erro dele, né? Uhum. Acabou nos abençoando, né? E a questão de que no último dia, não foi, Valmir? Pra bater o martelo? Foi, assim, porque a gente, como eu recebi a aprovação do empréstimo no comecinho do ano, o último dia daquela documentação era dia 6 de maio. E nós assinamos a escritura no último dia do nosso contrato. Se não fosse assim, eu teria que assinar um novo contrato, o juro seria outro. E então a gente viu como Deus estava trabalhando. E quando nós conversamos com o dono dessa casa, e eu fui no banco para conversar com o gerente, gente, é incrível. Era o último dia dele na agência, ele estava sendo transferido para outra cidade. Mas ele falou, Valmir, como eu comecei o seu processo, mesmo estando na outra cidade, se você trouxer aqui para mim tudo assinadinho hoje, eu vou manter isso com o meu cuidado. Então eu já sei, conheço a história, então eu vou cuidar disso para você. E assim foi. E aí tudo aqui, gente, na nossa vida sempre foi assim, né, Valmir? Na sua universidade. Desde quando a gente saiu do Brasil, né? Eu lembro que quando a gente saiu do Brasil para vir estudar o inglês aqui na TCU, a secretária da escola que estava cuidando dos meus papéis, eu lembro que o americano que estava ajudando a gente, o nome dele é Mark, ele ligou para ela e ela falou, olha, hoje é o meu último dia aqui na escola, mas eu vou fazer do caso do Valmir a minha prioridade e eu vou terminar isso até o final do dia. E assim ela fez e a gente conseguiu a aprovação para vir para cá. Quando eu estava para entrar no Southwestern, no seminário, que é uma história longa, talvez a gente conte com um pouquinho mais de tempo, mas só para você ter ideia, eu tinha que fazer um exame, eu tinha que tirar 79, eu fiz o exame 4 vezes e eu não consegui. É muito difícil mesmo. E no último exame eu tirei 77, eu fui conversar com a mulher da admissão e ela falou assim, tira 79 e vem falar comigo. Eu falei, puxa, mas eu tirei 77. Ela falou, 79. Até lá você não fale comigo. Eu falei, mas assim, eu sabia de uma pessoa que nem tinha feito o exame e ela tinha admitido. Eu falei, mas eu conheço uma pessoa que nem fez e você admitiu. Ela olhou pra mim e falou, sai da minha sala. Quando você conseguir 79, você volta. Eu achei aquilo um desaforo. Aí eu liguei pra esse rapaz, o Mark. Ele veio comigo e aí nós fomos na sala do vice-presidente da universidade para conversar com eles. E aí quando conversamos com ele falou assim, olha, hoje é o meu último dia aqui, mas eu vou fazer questão de conversar com ela para que ela receba ele. Isso é um absurdo, 2 pontos só, ela tem que aceitar. E aí ele ligou para ela, eu tava na sala, ele ligou para ela e falou, tô mandando ele aí de volta, você vai fazer a admissão dele. Então, gente, foi assim, olha, o último dia da mulher, quando a gente saiu do Brasil, ela resolveu a nossa documentação. O último dia na universidade. O último dia quando eu fui aceita na universidade, no seminário. O último dia do gerente no banco para nós comprar a casa e o último dia do nosso contrato. Deus está sempre assim. E também, gente, nós também ficamos na última semana para você passar no TOEFL. Foi.
Você lembra? Lembro. Porque ele fazia o TOEFL e não passava, fazia o TOEFL e não passava, porque a gente estava vivendo aquela época muito difícil, que a gente foi morar na casa de uma família. E muita pressão, gente, muita dificuldade. E por causa dos bad bugs, né? Eu contei a história num dos vídeos, contando a nossa história. E acho que tanta pressão, e ele não conseguia, gente. Não tinha cabeça pra passar no TOEFL, né, Valmir? Não. E a gente tava, tipo, no último... a última chance, né? Era a última chance. Ele tinha o último TOEFL pra fazer, porque se não passasse naquele lá, também a gente tem que voltar. Porque aí eu teria que me matricular na escola para mais 6 meses. E a gente não tinha a menor condição financeira de fazer aquilo. Porque então, é pago, né? É muito caro, aliás. Então, assim, a gente quis compartilhar esse vídeo com você para você ver que, assim, como foi a nossa trajetória para a gente comprar a nossa casa, para mostrar para você que aqui nos Estados Unidos é muito importante você ter crédito, mais do que você ter dinheiro. Se você tem crédito, você compra, eles emprestam dinheiro. Taxa de juros aqui é muito pequena, mas muito pequena mesmo. Nós estamos falando de taxa de juros de 2,78 por ano, não é por mês, por ano. As facilidades, 3,0 por as ano. facilidades aqui é muito maior, né? Muito maior. Para você adquirir. Então, é possível, né? Lógico, você não precisa ser um cidadão, você só precisa estar legal no país. Então, por tudo que a gente passou, a gente agradece a Deus de sempre ter vivido de uma maneira legal aqui, de nunca ter saído fazendo nada errado, né? Não. Então, Deus também olha honra, tudo isso e honra tudo isso, né? Então, gente, nós vamos mostrar para vocês daqui para frente todo o processo que aconteceu, né, a troca do nosso telhado, o pessoal que vai vir do ar-condicionado, e a gente vai mostrando passo a passo para vocês daqui para frente tudo que vai ser feito aqui na casa. E inclusive a gente também tem um pequeno projeto para reformar a casa. Lógico que nós não vamos precisar fazer muita coisa, porque a casa tá ótima do jeito que tá, mas algumas coisinhas a gente precisa fazer, algumas reforminhas, e aí vocês vão estar acompanhando tudo com a gente, tá bom? Daqui pra frente vai ser aí um diarinho da reforma, os vídeos que a gente for colocando, e a gente tem planos para curto, médio e longo prazo, né, Valmir? Mas lógico que a gente estava com essa ideia inicial, mas agora eu acho que a gente está mudando um pouco de ideia. A gente vai fazer só o básico, assim, que a gente quer fazer mais básico do básico mesmo. E a gente tá com outras ideias para outros investimentos, ao invés de ficar gastando dinheiro só com reforma, né, Valmir? Até porque a casa é nova, né? Então, vocês vão estar acompanhando tudo nos próximos vídeos, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E deixe o seu like e se inscreva no canal. Beijo. Tchau. Tchau.